Mas nós sabemos que lá no versículo de número 13, ele diz: vigiai. Diante de todas essas parábolas, a ordem dele é vigiai. Para compreendermos melhor o contexto dessa parábola das 10 virgens, Jesus ele se utiliza de uma cerimônia, de um casamento, para trazer um entendimento àqueles que estavam à sua volta, principalmente aos seus discípulos nesse momento, que estavam ali perguntando: quando se dará isso? Senhor, eu preciso, eu quero saber. E é interessante que nesta festa existe uma pergunta. E Deus é especialista em responder. Glória! Aleluia! Senhor, como se dará isso? Então existiam basicamente 3 etapas no casamento judaico antigo. Primeiro era uma promessa de casamento. Depois existia o noivado. E depois o casamento propriamente dito. Que é no contexto a qual essas noivas já estão inseridas. É interessante que a noiva, ela tinha diversas amigas, e dentro daquelas amigas eram escolhidas 10 virgens. Eram escolhidas a dedo para participar do casamento. Essas mulheres, essas meninas, não eram escolhidas aleatoriamente. Ah, vem você, vem você, vem você. Não. Porque era um momento especial. Uma data marcada. Não como um casamento dos dias de hoje. Muitas das vezes as pessoas dentro do altar é deixado para trás. O que Jesus estava ali mostrando naquele sermão sobre como se daria a sua volta. Ele estava falando de um relacionamento sério, de um relacionamento firmado, de um relacionamento que não tem mais como voltar atrás, porque a primeira etapa não existia nenhum documento, era algo ali moral. Mesmo que não era assinado um documento na primeira etapa, os noivos não poderiam mais voltar atrás, a não ser que algo gravíssimo acontecesse. E quantas estão olhando e pensando: Senhor, será que eu posso voltar atrás? Senhor, qual etapa que eu estou? Não importa se você está na primeira, na segunda ou na terceira. Não tem como mais voltar atrás, porque está selado. Você já foi convidado, já foi chamado, já foi selado nos céus. Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus! Aleluia! Então essas meninas, elas eram separadas, não eram meras convidadas, mas sim amigas da noiva, escolhida a dedo para esse momento tão importante. E a palavra do Senhor nos diz que todas elas carregavam consigo uma candeia, lamparina, dependendo da tradução. E para que servia? Servia para iluminar o caminho que o noivo fazia, que existia uma carreata vindo, ele passava na casa da noiva, pegava a noiva e ia, e quando anunciava aí veio o noivo, elas deveriam estar
estar o quê? Preparadas para iluminar o caminho. Todas elas tinham candeia, todas elas usavam da mesma roupa, todas elas foram chamadas e aceitaram esse desafio, porque elas foram chamadas e elas sabiam o que elas precisavam durante o caminho. Todas elas sabiam o que elas precisavam. Ou será que elas não conheciam o ritual? Ou será que elas não sabiam como que funcionava? Ou será que elas foram pegas desapercebidas? Não. Todas atenderam o chamado, todas tinham as mesmas vestes, todas usavam a lamparina e todas cochilaram. E todas também ouviram o grito: aí vem o noivo. Quanta semelhança entre essas meninas. Quem olhasse de fora não conseguia imaginar nada de diferente. Está tudo igual. Não vejo nada de diferente. Qual é a diferença? Qual é a diferença se você olhar aqui? São todos filhos do Senhor, todos crentes, na sua grande maioria. Você não consegue olhar a diferença? Mas em um dado momento, quando foi anunciado, aí vem o noivo. Foi nesse momento que a diferença foi destacada. Foi nesse momento que aquelas que tinham foram separadas daquelas que não tinham. Aí vem o noivo. A diferença foi revelada quando o noivo já estava se aproximando. A falta de azeite só foi reparada quando o noivo já estava se aproximando. Elas só conseguiram ver que estava faltando azeite quando ouviram o grito: aí vem o noivo. Meu Deus. Alguns estudos dizem que essas lamparinas, ou também tochas, poderia também ser usado, elas ficavam acesas num tempo de 15 minutos. De 15 em 15 minutos, o que elas precisavam fazer? Ou pegava a tocha, mergulhava no azeite para acender novamente. O azeite e o combustível. Ou, quem está com a candeia, colocar mais azeite na candeia. Se eles vão fazer uma conta, num culto de 2 horas, basicamente, eu e você precisamos encher a nossa candeia 8 vezes. Como que alguém desligado consegue encher a candeia 8 vezes? Como alguém que está com a mente lá fora consegue encher a candeia 8 vezes? Como alguém que está com o coração entristecido, com a mente amargurada, a alma entristecida, consegue manter a sua lamparina acesa? Porque de tempos em tempos você precisa olhar para ela. Eu não posso deixar apagar. Peraí. Não posso deixar apagar. É Jesus. Essa parábola fala de atenção, fala de cuidado, fala de zelo. Por que zelo? Porque nós não andávamos com a lamparina assim, era assim. Assim você consegue saber se está apagando? Se você estiver assim, você tem que estar ó. Não adianta tu estar assim olhando para a tua irmã aí, será que a dela acendeu e a tua está apagada? Ah,
Jesus estava dizendo, você precisa olhar para a tua candeia. Para não se apagar, precisa ter reserva. Meu Deus. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. É como se você saísse com, hoje em dia, com uma lanterna sem pilha. Vamos fazer uma trilha aí à noite, todo mundo levando a lanterna. Está na hora de acender? Ih, esqueci a pilha. É basicamente isso. Será que você não sabia que naquele lugar você ia precisar de pilha para aquela lanterna acender? Meu Deus! Será que tu não sabe que para se encontrar com o noivo, tu não pode deixar a chama apagar? Será que tu tem um papel essencial dentro desta congregação? O Senhor te chamou para iluminar. Meu Deus. Essa parábola ela não foi distinguida, dada àqueles que nunca se prepararam, mas para aqueles que conhecem, aqueles que se prepararam, mas no meio do caminho relaxaram. Por quê? Porque elas sabiam o porquê elas foram chamadas. Então no início elas se prepararam, porém não tiveram reserva. É interessante que na consagração a pastora falou começo, meio e fim. Começo, meio e fim. O Senhor nos chama a viver uma vida de unção no começo, no meio e no fim. É no começo, é no meio, é no fim. Como foi falado também, entregue até para a minha vida aqui. Às vezes o vento vem, e se tu não estiver atento, ele bate e apaga a tua candeia. A verdade é que o vento está soprando aonde todas estão, mas só fica com a candeia acesa aquelas que são prudentes e estão levando consigo reserva. Aleluia! Glórias a Deus. Graças te damos, Jesus. E tardando o esposo, tosquenejaram e todas adormeceram. Todas. Cochilaram, aquele sono leve, que é o início, e dormiram, que é aquele sono mais pausado. Todas cochilaram, todas dormiram. Assim como o processo da vida cristã demora. Ninguém se apaga de um dia para o outro. Ninguém se desvia, sai da casa do Senhor, abandona, diz que não quer mais, joga para o alto. Pastora, toma, não quero mais, chega. De um dia para o outro não. Começa cochilando, daqui a pouco está dormindo. Quando vai ver o azeite já não existe mais. A candeia já está apagada há muito tempo. E esse é um dos sonos que tem roubado a sensibilidade espiritual de muitos nos dias de hoje. Vigiar não é somente aguardar. Vigiar é estar preparado para uma possível demora. Porque quando acontecia a segunda etapa, que era o noivado, o casamento ele poderia acontecer dentro de um prazo de 1 ano. Eles não sabiam qual seria a data dentro desse prazo de 1 ano. O casamento poderia acontecer. E foi nesse período que estas despreparadas não levaram consigo reserva, azeite de reserva. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. É interessante que a palavra diz
que elas se levantaram e prepararam. No original, esta palavra preparar, no original colocaram em ordem. É porque às vezes, nesse período, no meio do tempo, você começa a deixar a vida dar uma desorganizada. Você começa a pensar, Senhor, está demorando muito. Eu acho que não vai acontecer. Hoje eu não quero mais ir, não. Eu não quero mais participar de nada. Pastora, lá atrás eu era líder. Lá atrás eu trabalhei muito. Hoje eu não quero mais nada. Aí veio o noivo. E foi necessário elas se levantarem e colocar em ordem as suas lamparinas. Mesmo que as lamparinas estejam ordenadas, é necessário que haja um azeite de reserva para que a lamparina esteja acesa. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos. Peraí, irmãos. Elas olham e dizem assim: dai-nos. Dai-nos. E prontamente as prudentes negaram. Prontamente as prudentes negaram. Você pode olhar e falar: será que elas não eram egoístas? Não. O Espírito Santo de Deus falou comigo: não derrame do teu azeite, não derrame daquilo que te custou muito na vida de quem não está disposto a pagar o preço. Para que não venha faltar para você e nem para ela. Durante as ministrações aqui no púlpito, eu anotei, peguei um papel, pedi às irmãs, anotei, que o Espírito Santo falou comigo: não derrame do teu azeite algo que te custou muito. Irmãos, aquelas prudentes olham para ele e dizem assim: vai comprar, eu vou te dar. Tu sabe o preço que eu paguei para estar aqui neste altar? Vai você comprar o teu azeite. Quantas estão só querendo? Só querendo, só querendo, só querendo. Jenny, ora por mim. Jenny, você que canta, vai você cantar. Jenny, canta porque tua voz é ungida. Tem momento que o Senhor fala: tu não vai derramar sobre ela. Manda ela ir lá buscar. Manda ela ir lá pagar o preço. Como que você vai entregar a alguém algo que te custou muito? Como? Meu Deus! A preparação, ela é individual. É inaceitável confiar a sua salvação a outro. É inaceitável
vir. A palavra não diz, só diz que elas voltam. Provavelmente não. Porque geralmente um casamento, todos ali participavam daquele casamento, daquela cerimônia. E pelo horário, que foi um horário inesperado, talvez todos os lugares que possível teria ali para vender o azeite, elas não iriam encontrar abertos. O casamento vai acontecer. Você tendo ou não tendo, você conseguindo comprar ou não, o casamento vai acontecer. E era o estilo de vida delas. O estilo de vida que só foi revelado quando o noivo já estava às portas. E o Espírito Santo de Deus falou em meu coração: Deus vai mudar estilos de vida. Neste lugar será necessário mudar o estilo da tua vida, porque senão você vai ficar, não vai subir. Aquelas loucas, elas só tinham um vínculo com a noiva. Elas não tinham vínculo e nem intimidade com o noivo. Sabe o que quer dizer isso? Eu só venho porque eu preciso mostrar para a pastora que eu estou aqui. Meu Deus. Eu só participo porque senão o pastor vai puxar minha orelha. Eu participo de tudo que tem na igreja, mas quando eu estou na minha casa. Mas quando eu saio daqui, eu sou outra pessoa. É um vínculo somente com a noiva. Mas o mestre, nesta parábola, ele está dizendo: tu precisa ter uma íntima comunhão com o noivo. Não adianta tu andar só com a noiva, estar ligada só à igreja, porque é o noivo que te faz entrar nas bodas. Não adianta só mostrar serviço, precisa mostrar que tu tem azeite de reserva. Aleluia. Elas nunca construíram uma relação de comunhão com o noivo. E quando elas retornaram, a porta estava fechada. No início da parábola, ele é chamado de noivo. Mas quando ele entra e fecha a porta, ele é chamado de Senhor. Aí veio o noivo. Quando elas voltam desesperadas, elas clamam: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Senhor, Senhor. É interessante que tem uma multidão ouvindo o mestre falar, e o mestre ali falando essas parábolas. Imagina aquela multidão em silêncio, ouvindo o mestre falando. E ela chegou à porta: Senhor, Senhor. Elas estão buscando uma recompensa de um servo fiel, sem terem prestado esse tipo de serviço. Como que tu quer receber algo que tu não entregou ao teu Senhor? Meu Deus! Aqui está falando de algo particular. Elas estavam ali no coletivo, mas para entrar foi no individual. Jesus, é por aí. Meu Deus. Meu Pai. E elas ouviram a pior mensagem. Versículo 12. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Meu Deus. Em outras traduções, das mais originais,
nunca vos conheci. Então aí revela quanto que elas eram chegadas à noiva, porém não estavam ligadas ao noivo. Eu nunca vos conheci. Aí agora essa parábola ela se desloca para uma bodas messiânica. Por quê? Porque fala que a porta foi A verdade é que o casamento, mesmo que a porta fosse fechada, os convidados eles tinham essa liberdade de poder entrar e sair. Mas o Senhor Jesus, no final desta parábola, ele muda, ele desloca deste casamento para o significado escatológico. Ele está dizendo de um tempo em que a porta se fechará. Que porta é essa? É a porta dessa. Meu Deus. Jesus. E eu fico imaginando agora aquela multidão sem entender por quê. Como assim a porta fechou e não pode entrar mais? Mas no casamento comum podia. E aí que entra as verdades do mestre, agora inserido dentro das parábolas. Porque os seus discípulos estão perguntando, como se dará isso? Eles estão querendo saber quando que se dará a segunda volta de Jesus. Então ali ele está mandando e está explicando o que iria acontecer. E eu fiquei imaginando aquelas mulheres. Essa porta está com óleo, né? Quando ela fica ressecada, aqueles parafusos, quando fecha faz aquele barulho. Você imagina elas ali quase salvas. Meu Deus. Quase salvas. Que coisa terrível. Você chegar na porta e ouvir aquele barulho. Pum! Quase salva. Por quê? Porque não quis pagar o preço. Por quê? Porque estava junto com as prudentes, achou que eu conseguiria pegar um pouquinho de azeite emprestado. Achou assim, o senhor está pagando tanto preço, me dá um pouquinho do teu azeite. Vai comprar. Meu Deus. O significado do grego desta porta que foi fechada é: a porta foi fechada para permanecer para sempre fechada. Não é a porta foi fechada e talvez vai abrir, não. Esta porta foi fechada para permanecer para sempre fechada. Porém ainda há uma esperança, porque a porta ainda não foi fechada. Nesses 3 dias de festa, o Espírito Santo de Deus tem falado conosco. Ainda dá tempo, ainda existe tempo para a tua vida, ainda existe reconciliação, dá tempo de ter intimidade com o noivo, dá tempo de andar com a noiva e com o noivo também. Todas reunidas, iguais, com o mesmo objetivo, mas só a metade tinha azeite de reserva. A verdade é que esse dia vai chegar tanto no coletivo quanto no individual, como foi falado hoje. E existe uma responsabilidade sobre nós diante deste tema. Um tema que muitos olham e pensam, só mais uma candeia, mais um tema de candeia. Não, não. Existe um despertar do Espírito Santo para nossas vidas, dizendo, Sueli, como está a sua candeia? Sueli, será que tu está conseguindo colocar reserva?
grupo que não tinha. E não é diferente, irmão, nos dias de hoje. Como a diaconisa Simone disse, não é vergonha você dizer: Senhor, tem hora que está acabando o combustível. Não é vergonha. Mas aqui neste lugar existem homens e mulheres que já estão transbordando do azeite. E se você entrou aqui com o seu azeite acabando, talvez até mesmo com a sua lamparina apagada, existe alguém que está aí do teu lado, que está transbordando e não vai dizer para você ir comprar, porque o mestre está dando a ordem. Tu vai transbordar um pouquinho na vida dele só hoje. Amanhã ele vai se preparar para buscar mais. Meu Deus! Se coloca do lado de alguém aí. Aleluia! Fica do lado de uma pessoa aí cheio de azeite, com a lamparina transbordando. Se você puder segurar a mão, segura. Se você quiser abraçar, tu abraça. Junta quem tem azeite com quem não tem. Quem tem com quem tem. Porque tem azeite liberado para nós nesta noite. Ninguém vai sair com a bandeja vazia nesta noite. Aleluia. 20 anos. O Senhor nos chama a responsabilidade, porque a qualquer momento o noivo vem aí. E como está a sua bandeira? Quem não tem vai receber de quem tem. Quem tem começa a dividir aí com teu irmão, com a
isso só com a noiva.